ótimo sábado para você, um ótimo final de semana, que seja um sábado sensacional e maravilhoso para todos nós atleticanos. Hoje à noite tem jogo, 8h30, o Atlético enfrenta o Forte Clube do Remo, no estádio Baenão, em Belém do Pará. Sempre um jogo difícil, mas o Dragão é forte, vamos acreditar num grande resultado nessa noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vale a sua torcida para assistir o jogo, vai estar no aplicativo Disney Plus. Você já está acostumado nesse Brasileiro da Série B e toda a repercussão aqui pela Dragão TV e nas mídias sociais do Dragão. E de imediato, tem muitas atrações aqui no Boletim do Dragão. Vamos à Semana Rubro-Negra, uma semana movimentada, uma semana de vitória. Na última terça-feira, a Semana Rubro-Negra com detalhes na voz do Rogério Farina. É você, Rogério! É isso mesmo, Bruno Daniel. Eu falo com você diretamente do Centro de Treinamento Dragão do Brasil. Mas a delegação atleticana não está mais aqui. Afinal, o elenco já viajou para Belém do Pará, cidade onde o rubro-negro tem o próximo desafio no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, a bola rola às 20h30 para Remo e Atlético Goianiense no Bampará, Baenão. Mas claro, Bruno, que antes da viagem também teve preparação em território goianiense. Após vencer o Avaí por 2-1 na terça-feira à noite, jogando no estádio Antônio Ascioli, o Atlético se reapresentou aqui no CT na quarta-feira, no período vespertino. Os atletas com menor minutagem, reservas, não relacionados, foram ao campo com o professor Rafael Lacerda, enquanto os titulares seguiram no trabalho de recovery. Já na quinta-feira, o Dragão treinou pela manhã e embarcou para a capital do Pará na parte da tarde. Já em Belém, você vê imagens agora da última atividade atleticana, preparação finalizada, o Dragão está pronto para mais um desafio muito difícil no Campeonato Brasileiro da Série B. E antes de devolver a palavra para você, Bruno, tenho que ressaltar que o Dragão tem um desfalque importante para o jogo de sábado. Trata-se do meio-campista Robert, que vem jogando muito bem, usando a camisa 10 do Dragão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Mas, delegação rubro-negra confiante, concentrada, é uma verdadeira decisão, né, Bruno? Então, que o Atlético possa fazer uma grande atuação e, claro, buscar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Agora é com você, Bruno Daniel. É isso aí, Rogério, obrigado pelas informações. Uma semana curta de preparação, mas uma semana muito proveitosa para o jogo de logo mais contra o Remo no Baenão, em Belém do Pará. E agora vamos com o convidado da semana, o capitão do Atlético, Guilherme Romão, que jogou muita bola diante do Avaí na última terça-feira. É o nosso convidado e está lado a lado com o repórter Álvaro Castro, direto de Belém. Fala, Álvaro! Fala, Bruno Daniel, estou aqui no CT do Paysandu, onde o Atlético finalizou a preparação para enfrentar a equipe do Remo. Ao meu lado, o capitão da equipe atleticana, um jogador que fez uma grande partida na última vitória rubro-negra, talvez a sua grande partida na temporada, né? Foi muito elogiado por todos. Romão, primeiramente, obrigado por receber a gente e começar conversando sobre essa sua liderança no elenco, né? Agora como capitão, já tem algumas rodadas, o Atlético vem muito bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro e você, parece que jogo após jogo, você tem evoluído, né, em todos os quesitos da partida. Como tem sido para você ser o capitão e também essa sua sequência em evolução na equipe rubro-negra? Primeiramente, agradeço a Deus, né, pela oportunidade. Fico feliz em poder ajudar, de ter feito uma grande partida. Acho que é da minha índole, né, trabalhar para poder entregar o melhor durante o jogo, né, não só uma boa partida minha, mas da equipe toda, né, uma crescente aí no segundo turno, e a gente vem se preparando, né, para poder fazer boas partidas, né, dentro de casa principalmente, fora, para dar sequência no campeonato e, se Deus quiser, conseguir grandes objetivos. E agora falando sobre a partida em si, né, o Atlético vai enfrentar o Remo, ingressos esgotados, um jogo decisivo para eles, mas um jogo também decisivo para o Atlético Goianiense. Como encarar esse clima de decisão para essa partida? A gente é acostumado a jogar, né, também com esse clima, né, de bastante torcida, um jogo fora de casa, sabemos que é um jogo muito difícil, né, mas a gente vem se preparando, o professor Lacerda vem nos passando as instruções, ter foco total, né, nosso time vem numa crescente, a gente tem que aproveitar esse momento para tentar conseguir essa vitória aí fora de casa, vai ser muito importante para nós. Então, obrigado ao Guilherme Romão, daqui a pouco a gente volta com o técnico Rafael Lacerda, valeu pessoal! É isso aí, Guilherme Romão com Álvaro Castro, bom jogo para você, capitão, e para todos os demais jogadores do Atlético logo mais, a partir das 8h30.
E agora é hora de conferirmos o retrospecto do confronto entre Remo e Atlético, Atlético e Remo na história desse confronto. 5 jogos até agora, com 1 vitória do Atlético, 3 vitórias do Remo e 1 empate. 5 gols marcados pelo Dragão, 7 gols contra. Lembrando que no confronto do primeiro turno o Atlético foi dominante, mas no final das contas deu empate no estádio Antônio Ascioli. E agora uma novidade aqui no Boletim do Dragão. A partir de hoje temos também o Papo com o técnico Rafael Lacerda, papo do técnico Rafael Lacerda antes da bola rolar nesse jogo diante do Remo, e o Álvaro Castro se encarregou de bater o papo com o nosso professor. Você de novo, Álvaro! De volta aqui ao CT do Paysandu, agora com o técnico rubro-negro Rafael Lacerda. Rafael, obrigado por receber a gente aqui no Boletim do Dragão. Agora falando um pouco sobre a sequência do Atlético, né? Um time que não conseguiu ainda vencer 2 consecutivas no campeonato, entretanto, está aí entre as melhores campanhas do segundo turno, um time em franca evolução. Como que tem sido para você trabalhar? Um time que às vezes não consegue ter a sequência que vocês esperam, por outro lado, tendo aí, no âmbito geral do segundo turno, uma ótima campanha. Se a gente fosse pensar que a gente tivesse uma campanha mais equilibrada desde o início da competição, talvez a gente estaria numa situação melhor. Só que a gente não tem tempo para ficar se lamentando. Eu não sou um treinador, uma pessoa que fico aqui remoendo as coisas que já aconteceram. Então, assim, a gente não tem que ficar pensando muito sobre isso, porque senão é um peso a mais. O que a gente tem que fazer é ter essa responsabilidade, assumi-la como a gente está assumindo, que para a gente brigar por coisas maiores dentro da competição, a gente precisa ter uma sequência melhor. A sequência dos últimos 4 jogos são boas, são, mas se a gente quer coisas maiores, a gente precisa ter uma sequência de vitórias. Não adianta tu ganhar em casa e empatar fora. Claro que a gente está pegando adversários duros, né? Pegamos Novo Horizontino e Cuiabá fora, agora mais uma equipe que está brigando na parte de cima da tabela, mas assim, a gente está com a cabeça muito boa, os atletas muito confiantes ao mesmo tempo, sabendo dessa responsabilidade que a gente precisa, né? A gente tem obrigação, pela camisa que a gente defende, pela grandeza do Atlético, de conseguir essa sequência, mas a gente não pode tê-la como um peso, a gente tem que ter como objetivo para a gente conseguir as vitórias. E agora falando sobre o jogo contra a equipe do Remo, um time que está ali vislumbrando uma entrada no G4, tem alguns dos principais jogadores do campeonato, podemos falar aí do Pedro Rocha, mas também é um time muito experiente, né? Não só um jogador, né? O que esperar dessa partida contra a equipe do Remo aqui em Belém do Pará? Jogo duro, Série B está muito equilibrada, qualquer jogo de fora de casa é pedreira, ainda mais contra um adversário que tem o apoio do seu torcedor. Estádio vai estar lotado, com certeza, mas isso é o que a gente mais gosta, a gente conversou sobre isso. Jogador de futebol que gostar de jogar com estádio vazio está na profissão errada, então que bom que amanhã vai estar estádio cheio, que bom que tem esse clima. A equipe do Remo é uma equipe muito qualificada, com determinados jogadores individualmente de um grande momento, não é só o Pedro Rocha, mas ele sim, talvez um grande destaque da competição, mas tem outros jogadores com muita qualidade, um elenco qualificado, mas do lado do Atlético também tem jogadores que podem decidir uma partida, assim como o Remo também tem, o Atlético também tem jogadores que num lance pode decidir uma partida, já aconteceu. Adversário duro, mas a gente veio com o objetivo de vencer. Aqui no Remo, aqui em Belém, a gente só vê a palavra acesso por parte do Remo, e acho que no Atlético a gente está, uma vitória vai nos colocar 1 ponto de um adversário que hoje está brigando na parte de cima da tabela. Então a gente tem a convicção que uma vitória amanhã vai nos colocar numa situação boa dentro da competição, mas é pensar jogo a jogo, pensar nesses 3 pontos que vão ser fundamentais para a nossa evolução dentro da competição. Então, muito obrigado ao técnico Rafael Lacerda. Então é isso, pessoal, às 8h30 da noite tem Atlético Goianiense e Remo no Bainão lotado. Contamos com o apoio do torcedor atleticano de onde estiver. Um abraço, pessoal. Bom jogo para você, técnico Rafael Lacerda, para toda a nossa comissão técnica, nossos jogadores, que vem uma grande vitória diante do Remo e pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, as 2 vitórias consecutivas e depois, se Deus quiser, muito mais vitórias na sequência do campeonato. É isso aí, torcedor do Dragão, às 8h30, todo mundo ligado no jogo, torcendo para o Dragão, torcendo para o Atlético Goianiense. Valeu!